A chuva fina caía sobre as ruas movimentadas de São Paulo, transformando o asfalto em um espelho reluzente que refletia as luzes neon dos bares e restaurantes da Vila Madalena. Era uma noite de sexta-feira, daquelas em que a cidade parecia pulsar com uma energia febril. Mas para mim, Mariana, tudo soava como um eco distante. Eu dirigia meu Fiat velho pela Avenida Paulista, as mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos doíam. Meu coração batia descompassado, uma mistura de raiva e dor que me consumia há semanas. Meu casamento com Roberto durava 10 anos, mas nos últimos meses ele se transformara em uma sombra do que fora. Ele era engenheiro civil, daqueles homens que conquistam com sorrisos largos e promessas de futuro estável. Nós nos conhecemos na faculdade, na USP, em uma aula de cálculo que ele transformou em flerte. Casamos jovens, compramos um apartamento modesto no Brooklyn e, por um tempo, a vida parecia um roteiro perfeito. Mas o trabalho dele o consumia. Projetos intermináveis, viagens a trabalho para o interior de São Paulo, noites que se estendiam até o amanhecer. Eu, designer gráfica freelancer, ficava em casa lidando com prazos apertados e a solidão que crescia como uma erva daninha. Tudo começou a ruir quando encontrei as mensagens no celular dele. Eu não pretendia bisbilhotar, era só uma limpeza casual, apagando fotos antigas para liberar espaço. Mas lá estavam elas, conversas quentes com uma tal de Carla, cheia de emojis de corações e fotos sugestivas. "Mal posso esperar para te ver hoje à noite, amor", dizia ela. E ele respondia: "Eu também, minha rainha. Vamos comemorar direito." Comemorar o quê? O aniversário dele era na semana seguinte, e ele nem mencionara planos. Eu congelei na hora, o estômago revirando como se eu tivesse engolido vidro. Naquela noite, depois de confrontá-lo, ele negou tudo. "São só brincadeiras, Mari. Você está paranoica com o estresse do trabalho." Mas eu via nos olhos dele a mentira, o desvio sutil do olhar. Ele era bom em construir pontes, mas não em sustentar as nossas. Eu chorei sozinha no banheiro, o chuveiro abafando os soluços, enquanto ele assistia TV na sala como se nada tivesse acontecido. Os dias seguintes foram um tormento. Eu fingia normalidade. Preparava o café da manhã, beijava sua testa antes de ele sair para o escritório na Faria Lima. Mas por dentro, eu fervia. Liguei para minha melhor amiga, Lúcia, que morava em um condomínio chique na Muca. "Mari, você precisa confrontar isso de frente", disse ela ao telefone, sua voz firme como sempre. Lúcia era terapeuta, especialista em casais, e me conhecia desde a infância em uma cidadezinha no interior de Minas. "Não deixe isso te corroer. Descubra a verdade." Foi ela quem me incentivou a investigar. Comprei um rastreador barato online e instalei no carro dele enquanto ele estava no banho. Patético? Talvez, mas a dor me tornava desesperada. Naquela sexta, o app no meu celular piscou. Roberto estava no centro, perto do Anhembi, em um restaurante italiano badalado chamado La Dolce Vita. Eu sabia que Carla trabalhava como assessora de eventos por lá, uma conexão que descobri fuçando o Instagram dela. Meu estômago se contraiu. Era o aniversário dele, e ele estava comemorando. Sem mim. A chuva intensificava agora, o limpador de para-brisa trabalhando furiosamente enquanto eu estacionava em uma rua lateral. Meu casaco impermeável grudava na pele úmida, e o ar frio da noite me arrepiava. Caminhei até o restaurante, o coração martelando como um tambor. Pelas janelas embaçadas, vi o salão iluminado por velas e lustres dourados, mesas lotadas de casais rindo, o cheiro de massa fresca e vinho tinto escapando pela porta entreaberta. Entrei discretamente, o maître me olhando com curiosidade. "Boa noite, senhora. Mesa para quantos?" Ignorei e avancei pelo salão, os saltos ecoando no piso de mármore. Lá estava ele, na mesa do canto, de terno azul que eu havia passado na manhã anterior. Ao lado dele, Carla, loira, com um vestido vermelho colado ao corpo, rindo de algo que ele sussurrava. Uma garrafa de champanhe aberta, taças tilintando em um brinde. "Feliz aniversário, meu amor", ela disse, inclinando-se para beijá-lo. Ele retribuiu as mãos na cintura dela, como se o mundo fosse só deles.
A raiva subiu como bile, mas não era só raiva. Era uma tristeza profunda, como se o chão sob meus pés se dissolvesse. 10 anos de cumplicidade, de noites em claro com resfriados infantis. Nós não tínhamos filhos, mas sonhávamos, e ali estava ele, traindo tudo. Eu me aproximei, o corpo tremendo, mas mantendo a compostura. Antes que pudesse falar, vi algo que me parou. Na mesa ao lado, um homem solitário observava a cena. Ele era alto, barba bem aparada, olhos castanhos fixos em Carla com uma mistura de dor e fúria. Reconheci o rosto das fotos antigas no perfil dela. Era Pedro, o noivo dela. Eles estavam noivos há 6 meses, segundo as postagens felizes no feed. Pedro se levantou, o rosto pálido sob a luz amarelada. Nossos olhares se cruzaram por um instante, e entendi tudo. Ele também sabia, ou suspeitava. Sem palavras, nos aproximamos um do outro, como ímãs atraídos pela mesma ferida. Você é, murmurou ele, a voz rouca. Mariana, esposa dele, respondi apontando para Roberto. Pedro assentiu, os punhos cerrados. Pedro, noivo dela. O destino, ou o acaso cruel de São Paulo, nos unira ali. Roberto e Carla ainda não nos viam, perdidos em seu mundo particular. Eu respirei fundo, o ar carregado de perfume e traição. Vamos entrar juntos? Perguntei. A voz firme apesar do tremor interno. Pedro hesitou. Depois sorriu de lado. Um sorriso amargo. Por que não? Vamos tornar essa comemoração inesquecível. Caminhamos lado a lado até a mesa, o salão parecendo silenciar ao nosso redor. Roberto ergueu os olhos primeiro, o sorriso congelando no rosto. Mari, o que você? Carla virou-se, o rosto empalidecendo ao ver Pedro. Amor, o que está acontecendo aqui? Eu me sentei ao lado de Roberto, Pedro ao lado de Carla. O champanhe ainda borbulhando na taça. A chuva batia nas janelas como aplausos irônicos. Aquela noite, que deveria ser de celebração para eles, tornara-se o início do nosso confronto. Mas eu não imaginava o quanto aquilo mudaria tudo, não só para mim, mas para todos nós. A dor era palpável, mas pela primeira vez em semanas, eu não me sentia sozinha. Havia força na união improvável, na solidariedade de 2 corações partidos. E enquanto Roberto gaguejava desculpas, eu soube. Isso era só o começo da minha luta para reconquistar o que restava de mim. O ar no La Dolce Vita parecia mais denso agora, como se a traição de Roberto e Carla tivesse sugado todo o oxigênio do salão. As risadas dos outros clientes ecoavam ao fundo, alheias ao nosso pequeno inferno particular, enquanto a chuva lá fora martelava as vidraças com insistência, como se quisesse entrar e lavar a sujeira que se acumulava na mesa. Eu me sentei devagar, sentindo o couro da cadeira grudar nas minhas coxas úmidas do casaco. Pedro, ao meu lado, exalava uma fúria contida, os ombros tensos sob a camisa social amarrotada. Roberto piscava, o rosto corado pelo champanhe e pelo pânico, enquanto Carla se encolhia, os lábios pintados de vermelho tremendo ligeiramente. Que surpresa, Mari! Disse Roberto, forçando um sorriso que mais parecia uma careta. Ele esticou a mão para tocar a minha, mas eu a retirei como se fosse uma cobra. Eu vim te buscar. Achei que você estaria trabalhando até tarde, como sempre. A mentira saía dele com a facilidade de quem constrói escavações, profunda, mas instável. Eu o encarei, sentindo o peito apertar com uma dor que misturava amor residual e ódio fresco. 10 anos. 10 anos de jantares frios no micro-ondas, de eu esperando ele voltar de obras em Campinas ou Ribeirão Preto, de noites em que eu me masturbava sozinha, imaginando que ele ainda me desejava. Trabalhando com ela? Perguntei, a voz baixa, mas afiada como uma lâmina. Apontava para Carla, que agora olhava para Pedro com olhos suplicantes, como uma criança pega no flagra. Eu vi as mensagens, Roberto, todas elas. Minha rainha, comemorar direito, e você nem se deu ao trabalho de me convidar para o seu aniversário. As palavras saíam atropeladas, carregadas de lágrimas que eu me recusava a derramar ali. Não na frente deles. Não daria essa satisfação. Carla interveio,
A voz trêmula, mas com um tom de defensiva que me irritou ainda mais. Olha, isso não é o que parece. A gente só saiu para conversar sobre um evento. Pedro, amor, você sabe como é o meu trabalho. Eu organizo essas coisas o tempo todo. Ela estendeu a mão para ele, o anel de noivado brilhando sob a luz do lustre, uma joia que custara uma fortuna, segundo as fotos no Instagram dela. Um noivado anunciado com fogos em uma praia de Ubatuba há 6 meses. Pedro riu, um riso seco e amargo que ecoou como um tapa. Conversar, com champanhe e beijos na boca? Eu te vi, Carla. Eu te segui até aqui porque as noites que você diz estar no escritório cheiram a perfume barato e mentiras. Ele se inclinou para a frente, os olhos castanhos flamejando. Pedro era contador, daqueles caras meticulosos que equilibram planilhas como se fossem a vida inteira. Eu o imaginava em um apartamento organizado na Zona Sul, esperando por ela com jantares prontos, enquanto ela escapulia para os braços do meu marido. Eu confiei em você. Planejei nosso casamento para o ano que vem na igreja da família em Santos, e você me trai com esse aí? Roberto se mexeu na cadeira, desconfortável, como se quisesse sumir pela fresta do chão de mármore. Ei, cara, calma aí. Isso é entre nós. Não precisa envolver. Mas Pedro o cortou com um olhar que poderia derreter aço. Entre nós, você destruiu minha vida, seu filho da puta. E a dela também. Ele gesticulou para mim, e pela primeira vez, senti uma faísca de conexão real com aquele estranho. Não éramos amigos, mas éramos aliados na dor, unidos pelo egoísmo de 2 idiotas que achavam que podiam ter tudo. O maître se aproximou discretamente, o rosto impassível de quem lida com dramas noturnos toda semana em São Paulo. Tudo bem por aqui? Posso ajudar em algo? Roberto acenou negativamente, mas eu me levantei, o corpo ainda tremendo. Sim, pode. Pode trazer a conta. Essa comemoração acaba agora. Minha voz saiu mais forte do que eu esperava, e por um segundo vi orgulho nos olhos de Pedro. Carla começou a chorar, soluços baixos que chamavam a atenção das mesas vizinhas. Um casal ao lado nos olhava, cochichando, e eu me senti exposta, como se a cidade inteira soubesse do meu humilhante segredo. Saímos do restaurante em um silêncio pesado. A chuva agora um dilúvio que encharcava as calçadas da Rua da Consolação. Roberto e Carla ficaram para trás, discutindo em voz baixa enquanto pagavam a conta, mas eu não olhei para trás. Pedro e eu caminhamos lado a lado até o ponto de táxi, o neon dos letreiros refletindo em poças que pareciam espelhos partidos. Obrigado por ter entrado comigo, disse ele, quebrando o silêncio. Sua voz era rouca, marcada pelo sotaque leve de quem cresceu no litoral paulista. Eu não aguentaria sozinho. Eu também não, respondi, sentindo as primeiras lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto, misturando-se à água da chuva. O que a gente faz agora? Eu tenho um apartamento no Brooklyn, mas não quero voltar para lá hoje. Não com ele. Pedro parou, enxugando o rosto com a manga da camisa. Eu moro na Vila Mariana. Fica perto, vem comigo, a gente conversa. Eu tenho uísque e uma varanda com vista para a cidade. Pelo menos não vamos passar a noite sozinhos nisso. Aceitei, subindo no táxi com ele, o cheiro de couro molhado e cigarro impregnando o ar. Enquanto o carro serpenteava pelas ruas engarrafadas do centro, mesmo àquela hora, eu me abri um pouco. Contei sobre os anos de casamento, as promessas não cumpridas, o sonho de uma família que evaporava como a névoa da manhã. Pedro ouviu assentindo e compartilhou sua história. Como conhecer a Carla em uma festa de Réveillon na Paulista, como ela o conquistara com risadas fáceis e planos de viagens para a Europa. Eu pensei que era real, murmurou ele, olhando pela janela embaçada. Mas São Paulo engole as ilusões rapidinho. Chegamos ao prédio dele, um edifício antigo com portaria 24 horas, típico da Vila Mariana. Bairros de classe média, onde a vida pulsa entre kitnetes e árvores frondosas. Subimos de elevador em silêncio, o rangido das engrenagens ecoando nossa exaustão. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Paredes brancas com quadros de artistas locais. Uma cozinha americana, onde pilhas de papéis contábeis se misturavam a livros de autoajuda. Na varanda, sob a marquise que nos protegia da chuva,
Serviu 2 copos de uísque, o líquido âmbar brilhando à luz fraca de um poste de rua. Brindamos, um tilintar triste. Pelo fim de mentiras, disse eu. Conversamos por horas, a cidade se acalmando lá embaixo, sirenes distantes pontuando a noite. Pedro me contou como descobrira as traições, contas de hotel em seu extrato bancário, que ele rastreara como um detetive amador. Eu ri pela primeira vez, um riso nervoso, imaginando ele fuçando finanças como eu fizera com o rastreador. A gente é ridículo, né? Mas forte, ele disse, e pela primeira vez eu me senti vista, compreendida. A madrugada avançava e o cansaço nos vencia. Ele me ofereceu o sofá, com lençóis limpos e um travesseiro macio. Enquanto me deitava, ouvindo o gotejar da chuva no telhado, pensei em Roberto, provavelmente em casa agora, ou quem sabe com ela, justificando o injustificável. Mas ali, na casa de um estranho que se tornara confidente, uma semente de esperança brotava. Não era o fim do mundo, era o começo de algo novo. De mim, reconstruída. Amanhã eu ligaria para Lúcia, pediria conselho. Mas por ora o sono veio pesado e reparador, carregando as promessas de um dia que mudaria tudo. O sol da manhã filtrava pelas cortinas finas do apartamento de Pedro, pintando listras douradas no chão de taco gasto. Acordei devagar, o corpo dolorido do sofá improvisado, com um peso no peito que não era só cansaço. O cheiro de café fresco pairava no ar, misturado ao aroma úmido da chuva que havia parado durante a noite, deixando São Paulo com aquela umidade pegajosa que grudava na pele como uma segunda camada. Olhei ao redor. A sala era um caos organizado, com livros de contabilidade espalhados na mesa de centro e uma planta murcha no canto, esquecida como tantos planos nossos. Pedro já estava na cozinha, de costas para mim, mexendo algo na panela. Ele usava uma camiseta velha do Corinthians, os ombros relaxados agora, longe da tensão da noite anterior. Bom dia, murmurei, sentando-me e esfregando os olhos. Minha voz saiu rouca, como se eu tivesse gritado a noite toda. E de certa forma tinha, só que em silêncio. Ele se virou, um sorriso tímido no rosto barbado, segurando 2 canecas fumegantes. Bom dia, Mariana. Café? Fiz forte do jeito que a gente precisa depois de uma noite como essa. Entregou-me a caneca, nossos dedos se tocando por um segundo, e eu senti um calor que não era só da bebida. Sentei-me à mesa pequena, o vapor subindo e embaçando minha visão, enquanto ele se acomodava do outro lado. Conversamos pouco no início, trocando banalidades sobre o trânsito na Radial Leste e o calor que prometia torrar a cidade. Mas o elefante na sala, ou melhor, na mesa, era inevitável. Eu liguei para o celular do Roberto de madrugada, confessou Pedro, olhando para o fundo da caneca como se ali estivesse a resposta para tudo. Ele atendeu bêbado, dizendo que foi um erro, que Carla não significava nada, mas eu ouvi ela ao fundo, rindo. Eles foram para um motel na Augusta, daqueles baratos que ficam abertos a noite toda. Meu estômago revirou, imaginando as cenas que eu não queria ver. Lençóis amarrotados, desculpas sussurradas no escuro. 10 anos de intimidade, e agora ele a trocava por noites descartáveis em motéis com espelhos no teto. Eu também mandei mensagem para ele, admiti, a voz tremendo ligeiramente. Pedi que não voltasse para casa hoje. Preciso de espaço para pensar. Pedro assentiu, os olhos castanhos cheios de uma empatia que me desarmava. E você? O que vai fazer com Carla? Vocês iam casar ano que vem, né? Ela postava fotos de vestidos de noiva no Pinterest, como se fosse a rainha do mundo. Ele riu, amargo, mas havia uma vulnerabilidade ali, como se confessar aquilo doesse mais do que a traição em si. Pedro me contou mais sobre eles, como ele a pedira em casamento em um jantar no Terraço Itália, com a skyline de São Paulo como testemunha, e como ela aceitara com lágrimas nos olhos, prometendo fidelidade eterna. Eu sou o cara certinho, Mari. Trabalho na Deloitte, na Faria Lima, chego em casa às 7, faço a lista de compras no fim de semana. Ela dizia que eu era chato, mas que me amava por isso. Agora vejo que era só uma âncora para ela se soltar. O café esfriava enquanto eu absorvia suas palavras. Pela primeira vez,
Via paralelos entre nossas vidas. Ambos éramos os estáveis, os que construíam rotinas sólidas em uma cidade que devorava sonhos. Eu, como freelancer, lidando com clientes exigentes que pagavam mal e atrasavam sempre, sonhando com um estúdio próprio nos Jardins. Roberto, com seu salário fixo na construtora, era o provedor, mas também o ausente, sempre correndo atrás de promoções que o levavam para longe. Eu me sinto culpada, sabe? Confessei, girando a colher na caneca. Talvez se eu tivesse sido mais excitante, mais como ela, com vestidos justos e risadas fáceis, ele não teria olhado para o lado. Pedro balançou a cabeça veemente. Não, Mari, isso é o que eles querem que a gente pense. A culpa é deles, não nossa. Você é forte, designer talentosa, lidando com prazos sozinha enquanto ele viaja. Eu te vi ontem no restaurante. Você entrou como uma leoa, não como vítima. Suas palavras me aqueceram por dentro, dissipando um pouco da névoa de dúvida. Terminamos o café e ele insistiu em me levar até o Brooklyn de carro, um Honda Civic cinza, impecável como sua vida organizada. No caminho, o trânsito da Avenida Brigadeiro Faria Lima nos engoliu, buzinas impacientes e motos zigue-zagueando como formigas nervosas. Parei em uma farmácia na esquina da Rebouças para comprar absorventes. O período havia chegado, como um lembrete cruel do corpo que eu negligenciava. E enquanto esperava na fila, meu celular vibrou. Era Lúcia. Liguei de volta assim que saí, o sol escaldante batendo no asfalto e fazendo o ar ondular. Mari, graças a Deus você ligou. Eu soube de tudo pelo grupo de WhatsApp da família. Sua prima comentou que viu algo no Instagram sobre um drama no Anhembi. O que rolou? Perguntou ela, a voz urgente, com aquele sotaque mineiro que sempre me acalmava. Contei tudo. O rastreador, o restaurante, o encontro com Pedro, a noite no apartamento dele. Lúcia ouviu em silêncio. Depois soltou um suspiro longo. Olha, como terapeuta, eu te digo, isso é clássico de traição serial. Roberto provavelmente está em negação agora, mas você precisa de limites claros. Marque uma sessão comigo amanhã, no meu consultório na Muca. E esse Pedro? Soa como um aliado, mas cuidado para não pular de uma ferida para outra. Foque em você primeiro. Desliguei com o coração mais leve, mas a ansiedade crescendo. Chegando ao prédio, no Brooklyn, o porteiro me cumprimentou com um "Bom dia, dona Mariana, o seu Roberto ligou cedo, disse que está no escritório." Subi as escadas. O elevador estava quebrado de novo, como sempre nos prédios antigos da região, e entrei no apartamento vazio. O cheiro de casa estava lá. O perfume dele misturado ao meu, fotos nossas na parede da sala, da viagem a Gramado anos atrás, quando ainda ríamos de verdade. Joguei as chaves na mesa e comecei a arrumar. Lavei a louça acumulada, dobrei as roupas no cesto, como se organizar o caos externo pudesse arrumar o interno. Mas o celular tocou de novo. Roberto. Atendi, a voz fria. Mari, por favor, me deixe explicar. Foi um erro, uma fase. Eu te amo, você sabe disso. Volta pro que a gente tinha. As palavras saíam apressadas, entre o barulho de papéis no fundo, provavelmente seu escritório na Berrine. Uma fase? Com mensagens há meses e o aniversário que você comemorou sem mim? Não, Roberto. Eu preciso de tempo, e você precisa admitir o que fez. Ele gaguejou, prometendo terapia de casal, viagens para reconectar, mas eu desliguei, as lágrimas finalmente vindo quentes e salgadas. Sentei no chão da cozinha, abraçando os joelhos, o azulejo frio contra a pele. A cidade lá fora pulsava, crianças gritando no playground do condomínio, o ronco dos ônibus na avenida. Liguei para Pedro impulsivamente. Ei, você tá bem? Perguntou ele, a voz suave. Vem me buscar? Vamos almoçar em algum lugar neutro, tipo o mercado municipal. Preciso de companhia para não surtar. Ele hesitou por um segundo. Depois concordou. Chego em 20 minutos, aguenta aí. Enquanto esperava, olhei no espelho do banheiro. Olhos inchados, mas uma determinação nova no queixo. A traição era um obstáculo imenso, mas com Lúcia me guiando e Pedro como espelho da minha dor, eu via um caminho. Não era o fim do casamento, ainda não, mas o início da minha independência. São Paulo, com sua pressa impiedosa, me ensinava.
Para sobreviver, a gente se reinventa, pedaço por pedaço. E eu estava pronta para começar. O mercado municipal de São Paulo fervilhava como sempre, um caos organizado de cheiros e vozes que invadiam os sentidos como uma onda inescapável. O sol do meio-dia batia forte no teto de ferro, refletindo nas bancadas de madeira, onde frutas tropicais empilhavam-se em pirâmides coloridas, e o ar carregava o perfume inconfundível de pastel frito misturado ao salgado do peixe fresco. Eu e Pedro nos esprememos pela multidão, desviando de turistas com câmeras e senhoras de sacola lotada, o suor já grudando na nuca, apesar do ventilador barulhento no teto. Ele havia chegado rápido, o Honda estacionado em uma rua lateral da Rua da Cantareira, e agora carregava uma bandeja com 2 pratos de sanduíche de mortadela. Grossas fatias quentes, queijo derretendo e pão crocante que prometia conforto em meio ao furacão emocional. Encontramos uma mesa apertada no 2º andar, perto da balaustrada que dava vista para o salão principal, onde vendedores gritavam preços de queijos artesanais e temperos do interior. Sentei-me com um suspiro, o corpo ainda pesado da manhã de lágrimas e arrumações solitárias no apartamento. Pedro me observava com aqueles olhos castanhos, atentos, como se eu fosse um balanço financeiro que ele tentava equilibrar. "Come, Mari. Você precisa de energia para enfrentar o dia", disse ele, empurrando o prato na minha direção. A voz dele era calma, com um tom prático de contador que organizava números, mas ali, na intimidade do almoço improvisado, soava como um bálsamo. Mordi o sanduíche, o gosto salgado explodindo na boca, e por um momento, o mundo lá fora, com suas traições e promessas quebradas, pareceu distante. "Obrigada por vir. Eu não sei o que faria sozinha hoje", confessei limpando a mostarda do canto da boca com um guardanapo amassado. Ele assentiu, mastigando devagar, o olhar perdido na multidão abaixo. Eu também precisava sair de casa. Carla mandou mensagem de manhã, choramingando, que foi um deslize e que quer conversar, como se uma conversa resolvesse meses de mentiras. Sua mão apertou o copo de suco de laranja, os nós dos dedos branqueando, e eu vi a dor crua ali, a mesma que me consumia. Conversamos enquanto comíamos, as palavras fluindo como o trânsito caótico da 25 de março ali perto, denso, mas inevitável. Pedro me contou mais sobre sua vida com Carla, como eles se mudaram para o apartamento na Vila Mariana há 2 anos, sonhando com uma rotina estável, ele trabalhando longas horas na Deloitte para bancar as viagens dela a eventos em Florianópolis ou Rio. Ela sempre quis glamour, sabe? Vestidos caros, festas na Vila Olímpia. Eu achava que podia dar isso para ela, mas no fundo eu era só o cara que pagava as contas. Ele pausou, olhando para o vazio, e eu me identifiquei tanto que doeu. Roberto era igual. O engenheiro ambicioso, com projetos que o levavam para canteiros de obra em Guarulhos ou Sorocaba, deixando-me com o apartamento vazio e faturas para pagar sozinha. Eu me sinto uma idiota por não ter visto antes, admiti. O sanduíche agora um peso no estômago. As viagens dele, as noites no escritório, eu fingia que era normal, que o amor aguentava. Mas e se eu tivesse confrontado meses atrás? Talvez a gente ainda tivesse chance. Pedro balançou a cabeça veemente, limpando as mãos na calça jeans. "Não se culpe, Mari. Isso é gaslighting puro. Eles nos manipulam para a gente duvidar de nós mesmos. Olha para você, designer gráfica criando logos incríveis para startups na Berrine enquanto lida com prazos impossíveis. Você é a rocha, não o problema." Suas palavras me acertaram em cheio, um elogio sincero que aqueceu o peito frio de dúvida. Pela primeira vez, via-me não como a esposa traída, mas como alguém capaz de recomeçar. O celular vibrou na minha bolsa, e eu hesitei antes de olhar. Era Roberto de novo e uma ligação que ignorei, seguida de uma mensagem. "Mari, por favor, estou no escritório, mas saio cedo. Vamos jantar no nosso italiano favorito na Vila Nova Conceição? Eu explico tudo, juro." Meu coração acelerou uma mistura de raiva e saudade que me deixou tonta. Mostrei a tela para Pedro, que franziu a testa. "Não responde. Pelo menos não agora. Você merece mais que migalhas." Ele tinha razão, mas a tentação era grande.
10 anos não evaporam da noite para o dia. Em vez disso, liguei para Lúcia enquanto Pedro pedia mais suco. Ei, amiga, estou no Mercadão com Pedro. Ele é. Legal. Mas Roberto está insistindo. O que eu faço? Perguntei a voz baixa para não atrair olhares curiosos da mesa ao lado. Lúcia, sempre direta como um soco mineiro, respondeu sem rodeios. Mari, limites, lembra? Marque o jantar, mas só para fechar o ciclo. Nada de reconciliação precipitada. E traga Pedro se quiser apoio moral. Soa como se ele entendesse o que você está passando. Minha sessão amanhã é às 10 horas no consultório. Vem preparada para desabafar. Desliguei, sentindo um plano se formando. Uma estrutura para o caos. Pedro voltou com os copos e eu contei a ele sobre o jantar proposto. Vou, mas não sozinha. Quer me acompanhar? Tipo, como amigo, para eu não ceder fácil. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou o rosto cansado. Claro, eu topo. Depois a gente pode ir para uma caminhada no Ibirapuera, limpar a cabeça. Saímos do mercado com barrigas cheias e mentes um pouco mais claras, o sol agora implacável, forçando-nos a caminhar à sombra das árvores na Praça da Sé. O ar estava úmido, resquícios da chuva noturna misturando-se ao cheiro de diesel dos ônibus lotados. No carro de Pedro, dirigindo de volta ao Brooklyn, o rádio tocava uma música antiga de Marisa Monte, sobre amores que acabam, mas deixam marcas. Sabe, Mari, isso tudo tá me fazendo repensar tudo, confessou ele manobrando no trânsito da Avenida do Estado. Talvez eu precise de um tempo para mim também. Quem sabe um curso novo, ou até uma viagem sozinho para o Nordeste, recomeçar sem âncoras tóxicas. Chegando ao meu prédio, o porteiro acenou alheio ao drama, e eu desci do carro com um abraço impulsivo em Pedro, rápido, mas reconfortante. Como o de um irmão improvável. Obrigada, de verdade. Amanhã a gente se fala sobre o jantar. Ele assentiu, o motor ronronando. Fica bem. Você não está sozinha nisso. Subi as escadas sozinha, o elevador ainda quebrado, e entrei no apartamento com uma determinação nova. Roberto havia ligado mais 2 vezes, mas eu as ignorei. Em vez disso, abrindo meu laptop para revisar um projeto freelance, um logo para uma cafeteria na Liberdade. Algo simples que me ancorava à realidade. A tarde se arrastou em uma rotina forçada. Chamei a faxineira para ajudar com a bagunça acumulada, respondi e-mails de clientes que cobravam revisões urgentes, e até ri sozinha ao ver uma foto antiga nossa em Fernando de Noronha, onde o mar azul contrastava com a felicidade fingida agora. Mas por baixo da calmaria, a ansiedade borbulhava. O jantar seria um confronto, não uma reconciliação. Eu imaginava Roberto com olhos suplicantes, Carla talvez ligando para Pedro com promessas vazias. São Paulo, com seu ritmo impiedoso, não perdoava fraquezas, mas também não impedia renascimentos. Quando o sol se pôs, tingindo o céu de laranja sobre os prédios do Brooklyn, mandei uma mensagem para Roberto. Ok, jantar às 8 horas, mas vem sozinho e prepare-se para a verdade. Meu coração batia forte, mas pela primeira vez era batida de coragem, não de medo. Com Pedro e Lúcia ao fundo, eu enfrentaria o obstáculo de frente, pedaço por pedaço, reconstruindo o que restava de mim em meio ao caos da cidade que nunca dorme. O restaurante italiano na Vila Nova Conceição brilhava sob as luzes quentes dos postes de rua, um oásis de elegância em meio ao bulício noturno de São Paulo. O ar da noite estava abafado, com uma brisa morna que carregava o cheiro de pão fresco e ervas do jardim lateral, misturado ao ronco distante dos carros na Marginal Pinheiros. Eu me olhei no espelho retrovisor do táxi antes de descer, ajustando o vestido preto simples que escolhera. Nada chamativo, só o suficiente para me sentir no controle. Meu coração martelava como o trânsito na hora do rush, mas eu respirei fundo, repetindo as palavras de Lúcia na cabeça. Seja clara, Mari. Não deixe ele te manipular com promessas vazias. Entrei no salão principal, o piso de azulejo siciliano ecoando meus saltos baixos. Mesas cobertas de toalhas brancas estavam ocupadas por executivos da Berrini, rindo alto com taças de vinho Barolo, alheios ao meu furacão interno. O maître me reconheceu de visitas passadas, jantares românticos com Roberto, quando o mundo ainda parecia perfeito, e me guiou até a mesa do canto, perto da janela,
com vista para os prédios iluminados. Roberto já estava lá, de camisa social desabotoada no colarinho, o rosto marcado por olheiras que o champanhe da noite anterior não conseguira apagar. Ele se levantou ao me ver, os olhos castanhos suplicantes, estendendo a mão como se pudéssemos reescrever a história com um toque. Mari, você veio, graças a Deus, murmurou ele, puxando a cadeira para mim com um gesto que outrora me derretia, mas agora soava ensaiado. Sentei-me devagar, o cheiro familiar de seu perfume, aquele que eu comprara para ele no shopping Iguatemi anos atrás, me atingindo como um soco no estômago. O garçom se aproximou com o cardápio, mas eu dispensei com um aceno. Só água com gás. Isso não vai ser um jantar romântico, Roberto. Ele engoliu em seco, sentando-se de novo, as mãos inquietas sobre a toalha. Eu sei. Olha, eu errei feio. Carla. Foi um erro, uma distração do estresse do trabalho. Os projetos na construtora estão me matando, viagens constantes para interior, prazos que não acabam. Eu me senti sozinho, e ela estava lá, no evento do Anhembi, organizando tudo. Foi só uma faísca, Mari. Nada como o que a gente tem. As palavras saíam dele em um fluxo rápido, como se ele tivesse decorado um script de desculpas genéricas. Eu o encarei, sentindo a raiva borbulhar sob a superfície, misturada a uma tristeza que apertava o peito. 10 anos de apoio incondicional, eu o incentivando nas provas da OAB que ele nunca fez, eu lidando com as noites vazias enquanto ele construía pontes em obras sujas de cimento. Uma faísca, mensagens há meses, Roberto, fotos, planos de comemorar direito. E no seu aniversário, você escolheu ela em vez de mim. Eu preparei um bolo em casa sozinha, imaginando que você chegaria tarde do escritório. Em vez disso, você estava brindando com champanhe e beijos na boca dela. Minha voz saiu baixa, controlada, mas tremia nas bordas como a luz da vela dançando na mesa. Ele baixou os olhos, o rosto corando sob a iluminação suave. Eu sinto muito. Eu te amo, Mari. Você é minha parceira, a mulher que me aguentou em tudo. Vamos para terapia, como eu disse. Eu mudo, juro. Nada de viagem sem você, nada de noites fora. A gente reconstrói. O garçom trouxe a água, o tilintar do gelo rompendo o silêncio tenso. Eu tomei um gole longo, sentindo o frio descer pela garganta como uma âncora. Reconstrói? Como? Você destruiu a confiança, Roberto. Eu instalei um rastreador no seu carro porque não aguentava mais as mentiras. E agora, o quê? Você quer que eu finja que nada aconteceu, que eu volte para o apartamento e continue fingindo ser a esposa perfeita enquanto você olha para o lado na próxima crise? Lágrimas ameaçavam cair, mas eu as segurei, pensando em Pedro e no sanduíche de mortadela que dividimos mais cedo, na solidariedade que ele me dera, sem pedir nada em troca. Ele se inclinou para a frente, a voz rouca de desespero. Não é assim. Carla terminou comigo hoje. Ela disse que foi um erro, que ama o noivo dela. Foi só. Sexo, Mari. Nada emocional. Você é a minha vida. Sexo. A palavra me acertou como um tapa, evocando imagens que eu não queria. Corpos entrelaçados em motéis da Augusta, risadas abafadas que deviam ecoar como as minhas solidões. Sexo com meses de planejamento? Não me venha com isso. E o Pedro? Ele descobriu tudo, viu vocês dois. A gente entrou no restaurante juntos, como dois fantasmas de um casamento destruído. Você não só me traiu, traiu a todos. Roberto piscou surpreso, como se Pedro fosse um detalhe irrelevante. Quem é esse cara? Não importa. O que importa é a gente. Eu saio da construtora se precisar, fico mais em casa. A gente pode tentar ter um filho, como sempre sonhamos. Por favor, Mari, não acaba assim. A menção ao filho me parou por um segundo. O sonho adiado por carreiras, depois que estabilizarmos, mas era só mais uma isca. Eu me levantei devagar, o corpo rígido de tensão. Não acaba? Já acabou, Roberto. Pelo menos por agora. Eu vou para a sessão com Lúcia amanhã, e depois a gente conversa com um advogado. Preciso de espaço para me curar, não de mais promessas. Ele estendeu a mão, os olhos úmidos. Mari, espera. Pelo menos come algo.
Eu pedi seu risoto favorito. Mas eu já estava indo, o coração acelerado, o ar do salão agora sufocante. Saí para a rua, o táxi que eu chamara por app esperando na calçada. Dentro do carro, as luzes da Vila Nova Conceição borravam pela janela, e eu me permiti chorar baixinho, o motorista alheio no rádio tocando um samba melancólico. Liguei para Pedro assim que o sinal permitiu, a voz embargada. Foi horrível. Ele pediu perdão, mas soou falso, como se eu fosse consertar tudo sozinha. Pedro respondeu rápido, sua voz um farol na escuridão. Ei, você foi corajosa. Eu tô aqui no apartamento, acabando de jantar uma pizza fria. Quer vir? A gente conversa, ou só fica em silêncio. Sem pressão. Hesitei, o trânsito da Marginal nos engolindo em um engarrafamento típico, mas a ideia de solidão no Brooklyn me aterrorizava. Tô indo. Obrigada por ser esse porto seguro improvável. Ele riu baixinho. Porto seguro? Eu sou só um contador divorciado em potencial. Mas serve. Chegamos à Vila Mariana meia hora depois, o prédio dele iluminado por uma lâmpada fraca na portaria. Subimos de elevador, o rangido familiar agora reconfortante. No apartamento, o cheiro de queijo derretido pairava, e Pedro me entregou uma fatia de pizza em um prato de papel, sentando-se no sofá ao meu lado. Conta tudo, disse ele, os olhos atentos. Desabafei. As desculpas dele, a menção ao filho, a raiva que ainda queimava. Pedro ouviu, assentindo, e compartilhou que Carla havia ligado para ele também, chorando no viva voz, prometendo que era o fim. Ela quer o anel de volta, como se fosse só um adereço, mas eu disse que acabou. Amanhã eu devolvo as coisas dela pelo correio. Conversamos até tarde, a cidade lá fora se aquietando com o zumbido de aviões no Congonhas. Pela primeira vez, ri de verdade, de uma piada boba sobre motéis com espelhos, imaginando Roberto se vendo como o vilão de novela. Você me faz ver que não sou louca por sentir isso tudo, confessei, o cansaço me vencendo. Pedro sorriu colocando uma manta sobre meus ombros. Você é humana, Mari, e forte. Amanhã, na sessão da Lúcia, vai ser o passo certo. Eu te levo se quiser. Deitei no sofá de novo, o sono vindo mais fácil, embalado pela presença dele na poltrona ao lado, lendo um livro de finanças como se fosse uma distração normal. A traição ainda doía como uma ferida aberta, mas com Pedro como aliado e Lúcia como guia, eu via contornos de um futuro meu. Não mais definida pelo casamento, mas por escolhas próprias. São Paulo, com suas noites longas e amanheceres úmidos, me ensinava a lição dura. O amor traído machuca, mas a reconstrução fortalece camada por camada, até que a dor vire cicatriz. E eu estava no caminho. A manhã de sábado amanheceu cinzenta em São Paulo, com nuvens pesadas pairando sobre os prédios da Vila Mariana como um manto de dúvida. Acordei no sofá de Pedro com o corpo entorpecido, o ar úmido infiltrando-se pelas frestas da janela e deixando um cheiro de terra molhada no quarto. Ele já estava de pé, preparando o café na cozinha americana, o som da cafeteira gorgolejando como um lembrete de rotinas que eu havia esquecido. Meu celular piscava na mesa de centro. 3 mensagens de Roberto, uma de Lúcia confirmando a sessão às 10 horas e nenhuma de Carla, o que, de alguma forma, me aliviava e irritava ao mesmo tempo. Bom dia. Dormiu bem? Perguntou Pedro, aproximando-se com 2 xícaras fumegantes. Seus olhos castanhos carregavam uma preocupação genuína, mas ele mantinha a distância, como se soubesse que eu precisava de espaço para processar o jantar da noite anterior. Sentei-me, esfregando o rosto inchado, e aceitei o café. O líquido quente desceu queimando, mas era bem-vindo, dissipando um pouco o frio que se instalara no peito. Mais ou menos. Sonhei com o restaurante com ele me implorando. Acordei suando. Ele assentiu, sentando-se na poltrona oposta, vestindo uma camisa polo simples, que o fazia parecer mais jovem, menos o contador estressado da Deloitte. É normal. Trauma recente. Quer que eu te leve para a sessão? Meu carro está pronto, e o trânsito para Muca deve estar tranquilo nesse horário. A oferta era prática, sem segundas intenções, e eu aceitei com gratidão. Enquanto nos arrumávamos, eu lavando o rosto no banheiro minúsculo dele, ele checando e-mails no celular.
Contei mais sobre o sonho. Roberto de joelhos, Carla rindo ao fundo, e eu incapaz de decidir se perdoava ou partia. Parece que uma parte de mim ainda quer acreditar nele, admiti, secando o rosto com uma toalha macia que cheirava a amaciante barato. Pedro pausou, olhando-me pelo espelho. É o apego, Mari. 10 anos não somem assim, mas você foi forte ontem. Isso conta. O trajeto para o consultório de Lúcia foi um silêncio confortável, interrompido só pelo rádio tocando um pagode suave que falava de corações partidos. A muuca acordava devagar, com feirantes montando barracas na Rua da Cantareira e o cheiro de pão na chapa escapando das padarias antigas. Estacionamos perto do prédio dela, um sobrado reformado com fachada de tijolos aparentes, típico dos bairros operários que viraram chiques. Boa sorte, me liga depois, tá? Eu fico no celular, disse Pedro, apertando minha mão brevemente antes de eu descer. O toque foi breve, mas ancorador, como se ele dividisse o peso invisível que eu carregava. Lúcia me recebeu com um abraço apertado na sala de espera, seu perfume de lavanda misturando-se ao aroma de chá de camomila que ela sempre preparava para as sessões. O consultório era acolhedor, sofás bege, plantas em vasos de cerâmica e uma janela com vista para um jardim interno, onde pássaros bicavam sementes apesar da umidade. Senta, Mari, você parece exausta. Conta tudo desde o restaurante, disse ela, cruzando as pernas na poltrona de couro, o bloco de notas no colo. Sua voz era calma, com aquele sotaque mineiro que arrastava as vogais, tornando até as verdades duras mais digeríveis. Desabei. Contei o confronto no La Dolce Vita, a noite no apartamento de Pedro, o almoço no Mercadão, o jantar com Roberto e as desculpas vazias dele. As palavras saíam em torrente, misturadas a lágrimas que eu não conseguia conter. Eu sinto raiva, mas também saudade, como se perdesse não só ele, mas a vida que planejei. O apartamento, os sonhos de família, tudo parece uma mentira agora. Lúcia assentiu, rabiscando algo no bloco. Isso é o luto pelo casamento que você idealizou. Traição não é só sobre o ato, é sobre a confiança quebrada. Roberto usou táticas clássicas, negação, minimização, promessas de mudança. Mas e você? O que quer de verdade? Ficar e reconstruir ou partir e se priorizar? A pergunta me acertou como um raio. Passei a hora seguinte explorando memórias. Os bons tempos na USP, as viagens curtas para o litoral de São Paulo, as brigas por causa do trabalho dele, que me deixavam sozinha com freelances estressantes. Lúcia me guiou com perguntas afiadas. E se você ficasse? Poderia confiar de novo? Ou isso viraria um ciclo de dúvida eterna? No fim, saí com um exercício. Listar prós e contras do casamento e marcar uma conversa com um advogado na semana seguinte. Você não é vítima, Mari. É sobrevivente. E tem aliados. Pedro parece um bom suporte, mas foque em si primeiro. Nada de romance reativo. De volta ao carro de Pedro, que me esperava com um sorvete de pistache derretendo no copo, eu me sentia mais leve, como se tivesse descarregado uma mochila pesada. Como foi? Perguntou ele, ligando o ar-condicionado para combater o calor que subia com o sol rompendo as nuvens. Contei os highlights, omitindo as partes mais íntimas, e ele sorriu. Boa. Eu passei o tempo no shopping da Muca, comprei um livro sobre finanças pessoais, tipo, para recomeçar do zero. Rimos da ironia. Ele, o contador, precisando de lições sobre sua própria vida. Almoçamos em uma lanchonete simples na esquina, pedindo porções de virado à paulista com torresmo crocante, o cheiro de alho e cebola fritando, preenchendo o ar abafado. Enquanto comíamos, Pedro abriu o jogo sobre Carla. Ela havia aparecido no apartamento dele de manhã, olhos vermelhos e maquiagem borrada, implorando perdão. Disse que foi o estresse dos eventos, que me ama de verdade. Mas eu vi as mensagens dela para o Roberto no celular que esqueci na mesa, ainda rolando, mesmo depois do jantar. Sua voz tremia de raiva contida, e eu segurei sua mão por instinto, sentindo a aspereza da palma calejada de digitar planilhas. Você fez o certo em não ceder. Ela não merece. A tarde nos levou para o Ibirapuera, como planejado. O parque estava lotado de famílias e corredores,
o lago refletindo o céu agora azul, com patos nadando preguiçosamente. Caminhamos pela alameda de ipês, as flores roxas caindo como confetes no chão úmido. O ar era fresco ali, cortando a umidade da cidade, e por um momento conversamos sobre bobagens. O trânsito infernal da Avenida Pedroso de Moraes, receitas de brigadeiro que nossas mães faziam no interior. Mas o papo voltou ao inevitável. Eu marquei com o advogado para terça, confessei, chutando uma pedra no caminho. Divórcio amigável, se possível. O apartamento é 60-40 para mim pelo contrato. Mas dói pensar em vender tudo. Pedro parou sob uma árvore frondosa, o sol filtrando pelas folhas e pintando sombras no seu rosto. Eu também. Carla quer as coisas dela de volta, mas eu tô pensando em mudar de bairro. Talvez Pinheiros, perto de cafés e galerias. Recomeçar como solteiro de verdade. Seus olhos encontraram os meus, e por um segundo o ar entre nós carregou uma eletricidade sutil. Não paixão, mas possibilidade. Você vai ficar bem, Mari. Eu vejo isso em você. Forte, criativa. Quem sabe a gente não vira amigos de verdade nisso tudo. O celular vibrou. Roberto de novo. Uma mensagem longa. Pensei no que você disse. Estou marcando terapia sozinho. Me dá uma chance, por favor. Te amo. Ignorei. Mas mostrei para Pedro que bufou. Clássico. Ele só age quando perde o controle. Continuamos a caminhada, o parque nos envolvendo como um casulo protetor. E pela primeira vez, senti um vislumbre de paz. O obstáculo da traição ainda era uma montanha, mas com Lúcia desvendando as camadas emocionais e Pedro compartilhando o fardo, eu escalava um degrau de cada vez. Ao pôr do sol, tingindo o céu de rosa sobre o obelisco, voltamos para o carro. Quer jantar na minha casa? Nada fancy, só macarrão e vinho barato, propôs ele. Aceitei. E no apartamento, enquanto a panela fervia na cozinha, brindamos com copos de água. Pelo recomeço, disse eu. A noite se estendeu em conversas leves, risadas sobre erros passados e um sono tranquilo no sofá, com a cidade murmurando lá fora. Amanhã seria outro dia de decisões, mas ali, na simplicidade da amizade forjada na dor, eu crescia, pedaço por pedaço, pronta para o que viria. A semana seguinte se arrastou como o trânsito na Avenida Rebouças em hora de pico, cheia de paradas abruptas e acelerações incertas. Eu havia me mudado temporariamente para o apartamento de Lúcia na Muca, um espaço apertado, mas cheio de vida, com paredes cobertas de quadros de artistas mineiros e o cheiro constante de bolo de fubá assando no forno. Meu laptop ficava aberto na mesa da sala, projetos freelance se acumulando como pilhas de roupa suja, mas eu mal conseguia focar. O advogado, um homem seco chamado Dr. Oliveira, com escritório na rua Líbero Badaró, me explicara os detalhes do divórcio, bens divididos, pensão se aplicável e um processo que poderia levar meses. É amigável, senhora, seu marido parece disposto a assinar, dissera ele, ajustando os óculos enquanto folheava papéis. Roberto havia concordado por mensagem, as palavras curtas e formais. Tudo bem, Mari. Faça o que precisar. Mas por trás da aceitação, eu sentia o eco da perda, como um vazio que São Paulo preenchia com seu barulho incessante. Pedro se tornou uma constante reconfortante. Ele me ligava todo dia, atualizando sobre sua própria separação. Carla havia pegado as coisas dela em uma tarde chuvosa, carregando caixas para um táxi na porta do prédio da Vila Mariana. Os olhos inchados, mas a postura desafiadora. Ela disse que vai se mudar para um AP compartilhado na Consolação, com amigas do trabalho. Eu sinto alívio misturado com raiva, confessou ele ao telefone, o som de teclas ao fundo, provavelmente equilibrando planilhas na Deloitte para distrair a mente. Marcamos de nos encontrar no Parque do Carmo, no extremo leste da cidade, um oásis verde que contrastava com o concreto da metrópole. O sol de domingo filtrava pelas copas altas das árvores, o ar carregado do perfume de flores silvestres e churrasco distante de famílias reunidas. Caminhamos pela trilha de cascalho, o lago artificial refletindo o céu azul, patos nadando preguiçosamente, como se o mundo não doesse. Eu assinei os papéis ontem, contei, chutando uma folha seca no caminho.
Meu vestido leve colava na pele úmida, o calor de março tornando cada passo um esforço. Pedro parou, virando-se para mim com aqueles olhos castanhos que agora pareciam familiares, como um mapa que eu aprendera a ler. E agora? Como se sente? Hesitei sentando-me em um banco de madeira sob uma araucária imponente. Liberta, mas assustada. O apartamento no Brooklyn vai ser vendido, e eu preciso achar um lugar novo. Talvez um estúdio na Vila Madalena, perto de galerias e cafés, onde eu possa expor meus designs. Ele se sentou ao meu lado, o ombro roçando o meu de leve, um contato casual que aquecia mais do que o sol. Você vai se dar bem. Eu tô pensando em alugar algo em Pinheiros. Quem sabe a gente não vira vizinhos? Amigos que se apoiam sem dramas. Rimos, o som ecoando leve entre as árvores, e por um momento o peso da traição pareceu menor. Conversamos sobre o futuro. Ele sonhando em abrir uma consultoria própria de contabilidade para pequenas empresas, eu planejando um portfólio online para atrair clientes internacionais. Lembra daquela noite no La Dolce Vita? A gente entrou como vingadores, mas saiu como sobreviventes, disse ele, estendendo a mão para um high-five brincalhão. Apertei sua palma, sentindo a aspereza reconfortante, e contei sobre a última conversa com Roberto. Um café rápido na padaria da esquina do antigo apartamento, 2 dias antes. Ele chegara com olheiras profundas, o terno amarrotado como se não dormisse direito desde o jantar. Eu errei tudo, Mari. Perdi a melhor coisa da minha vida por uma ilusão, murmurara ele, mexendo o café sem açúcar, o vapor subindo como fumaça de arrependimento. Eu o encarei, a voz firme apesar do nó na garganta. Não foi só uma ilusão, Roberto. Foi escolha. Eu te perdoei o suficiente para seguir em frente, mas não para voltar. Cuide de você. Saí dali com o coração apertado, mas os ombros retos, o sol da tarde batendo nas vitrines da Faria Lima como um adeus luminoso. Lúcia me elogiara na sessão seguinte, no consultório da Muca, onde o jardim interno agora florescera com margaridas brancas. Você estabeleceu limites, Mari. Isso é crescimento. A traição foi o catalisador, mas você transformou em força. Seus conselhos ecoavam enquanto eu voltava para o apartamento dela, o metrô lotado da linha azul me jogando contra estranhos, o ar-condicionado quebrado tornando o trajeto um sauna coletiva. Mas eu não me sentia mais sozinha no meio da multidão. Pedro era o elo, a amizade que brotara da dor compartilhada, sem pressa por mais. Dias depois, o fechamento veio em uma noite de quinta, no novo estúdio que eu alugara na Vila Madalena. Um espaço pequeno com paredes nuas e uma janela que dava para a rua grafitada, o burburinho de bares ecoando como uma trilha sonora urbana. Iniciei com uma festa improvisada. Lúcia, Pedro e eu, ao redor de uma mesa improvisada com pizza de calabresa e uma garrafa de vinho tinto de São Roque. A chuva fina caía lá fora, transformando as calçadas em espelhos reluzentes. Mas dentro, o ar era quente de risadas e possibilidades. Ao novo começo, brindamos, taças tilintando como promessas renovadas. Pedro ergueu a dele, os olhos brilhando à luz da lâmpada nua. E a amizade que nem São Paulo consegue engolir. Lúcia contou histórias de casais que ela salvara e de outros que não, sua voz animada cortando a umidade da noite. Eu mostrei esboços de logos no laptop, ideias frescas para uma marca de cafés artesanais, e Pedro analisou os números com seu olhar de contador, sugerindo ajustes práticos. Isso pode viralizar no Instagram, disse ele, inclinando-se para ver melhor o perfume leve de sabonete misturando-se ao cheiro de queijo derretido.